E o Vital Leite, da Casas Bahia Banqui. Obrigada. Obrigado, Rê. Que responsabilidade, hein, Rê? Abrir o evento, honrado com a parceria e poder estar aqui liderando esse time de grandes lideranças e uma responsabilidade enorme, né? Com tanta gente boa aqui também, eu vou tentar articular e extrair o melhor dos amigos para incomodar um pouquinho nossa zona de conforto e levar bons insights para contribuir no dia a dia de cada um aqui, né? E a Regina, ela é uma batalhadora, faz tudo com muito amor, organizar um evento desse aqui sozinho, né? Então, queria reforçar e agradecer também como parceiro dela, a presença de cada um de vocês que saiu do seu dia a dia corrido, veio prestigiar, e a gente sabe que a gente vive uma sociedade colaborativa, né? Aquela cultura de todo mundo inovar, trancar 7 chaves, não usou a inovação, deixa isso guardado. Hoje é um ecossistema muito aberto, colaborativo, a gente sair do nosso próprio umbigo e buscar co-criar, e aí a gente gerar um desenvolvimento amplo, favorecendo a todos os stakeholders, não só a própria empresa ou a própria área, né? E isso também teve que quebrar algumas barreiras dentro da própria organização. Antes a gente tinha compliance, jurídico, negócios, marketing, nada conversava, às vezes eram vistos até como conflito entre as próprias áreas, né? Eram feudos dentro da empresa. Então é muito legal a gente poder estar aqui, trocar, colaborar, se conectar, aproveitem ao máximo o evento. E aí é muito legal, eu falei que a Regina faz tudo com muito amor, é muito legal a gente humanizar as coisas, né? Corações e almas, e a gente não pode esquecer que essa tragédia que está tendo no Sul está acontecendo, e a gente vê muito o poder da sociedade conectada em rede se unindo para conseguir solucionar essa problemática. E a sociedade conectada envolve muito o nosso cenário aqui hoje também, né? O mundo digitalizado, transformacional. Então, o que a gente puder fazer como cidadãos conectados, influenciando a nossa rede, também colaborarmos lá. Tem várias iniciativas muito boas. A gente, especificamente na Inovativos, apoia o G10 Favelas. Então, acho que a Regina também é bem próxima dele, né? Estão fazendo um trabalho lindo. Eu não sabia, às vezes, como ajudar, não tenho um helicóptero para poder ir lá, como alguns têm, mas acho que se a gente se unir, tentar achar caminhos e compartilhar esses caminhos, acho que a gente pode fazer diferença também, né? E esse mundo digitalizado, eu queria puxar uma linha do tempo breve de abertura para a gente começar nosso bate-papo, né? Na década de 50, a gente teve o surgimento do cartão de crédito. A gente vivia numa era linear de transformação, né? As coisas demoravam para se transformar, às vezes décadas. E você vê o cartão de crédito, esse sistema, essa engrenagem, hoje ainda funciona. No Brasil, é um dos principais meios de pagamento. Funciona muito semelhante. Qual foram as inovações? Parte do processo, né? Colocamos o chip, mas é algo que vem desde a década de 50. E depois a gente teve o surgimento da internet, um pouco mais à frente, na década de 60, no contexto bélico da Guerra Fria, em que demorou-se 25 anos para a internet chegar ao consumidor final. Ou seja, 69 foi criada de fato, no contexto bélico, em 95 somente que o consumidor passou a ter acesso, né? Antes era a ARPANET, a gente navegava pelo Netscape, quem não lembra aí do início, né? Pesquisava pelo KD. Então, a Web 1.0 inicia nesse período. Era muito uma interação um pouco mais estática ainda, apesar de ter permitido o acesso da população em massa, você não tinha tanta interação. Era um cardápio, você entrava num site, via o que era oferecido e voltava para os meios tradicionais de canais de atendimento, fax, telefone, carta. Então, foi um período até o início dos anos 2000, em que era muito estático, você lia, obtinha informação, mas não interagia tanto, né? E nesse período, nós temos alguns marcos também, né? Em 97, a IBM, o Deep Blue, foi a primeira vez que a máquina superou o homem. O Deep Blue ganhou do melhor enxadrista, campeão global. É um marco, né? A internet superando a mente humana numa atividade específica muito relevante. Em 98, para começar o fechamento dessa era tradicional e linear de desenvolvimento, temos a criação do PayPal, da nossa amiga Thaís aqui. Então, a primeira solução de meio de pagamento digital, nativa digital. Foi até, quem não sabe a história, né? Elon Musk ali empreendendo, o eBay, é um marco. E a partir daí a gente começa a ter uma era que começa a se exponencializar por conta da tecnologia, né? Então, o início dos anos 2000, marca bolha.com, muita especulação, e-commerce bombando, o mercado teve que se reajustar, né? Não correspondia com tanta especulação que tivemos. Então, foi um marco bem emblemático. E aí, a partir daí, essa década marca a Web 2.0, onde nós tivemos as plataformas digitais
vindo facilitar o que não se tinha no momento anterior na Web 1.0, o que? A experiência do usuário. As plataformas vieram intermediar essa fricção, permitir que, então, chegou as redes sociais, chegou várias ferramentas que permitiam ao usuário, de fato, ter poder de voz. E aí virou uma via de mão dupla da Web 2.0, que inicia mais ou menos em 2005 até o momento que nós estamos agora, né? Então, em 2008, 2009, nós tivemos a crise financeira, que também é um marco, né? Muitos grandes executivos do segmento financeiro tradicional acabaram tendo que empreender e se virar nos 30, uma vez que as empresas tiveram grandes problemáticas, e aí começa a ter um boom de fundação de novas fintechs também. Em 2014, 15, começamos a falar, tudo que a gente olhava no mercado, a gente falava de plataforma, né? Plataforma digital. Então, começou-se a falar muito de Banking as a Platform. Uber chegou no Brasil e é um momento muito marcante para a transformação, de fato, a plataforma intermediando, escalando, exponencializando o poder das coisas, tá? E, a partir daí, então, temos o contexto que vai permear a nossa conversa. Em 2018, eu estive à frente da BFintechs, nós tínhamos 13 fintechs no Brasil. Depois eu fui representando a BO2O até 2024 agora. Temos mais de 1.800 fintechs no cenário brasileiro, dados atuais. Então, isso mostra o quanto o Banco Central teve um trabalho maduro de fomento, né? Um regulador virando case de inovação global, com PIX, com Open Finance. Isso tudo permeia esse cenário que a gente está conversando aqui. E temos aí estimativas que em 2028 a inteligência artificial supere a mente humana, né? Então, olha quão intrigante, quantas oportunidades nós temos. E vamos para o nosso painel, finalmente. Desculpe, precisei fazer essa contextualização inicial para equalizar todos nós no mesmo conteúdo. Pessoal, então, uma grande honra estar com vocês. Agora eu só quero articular, ser um facilitador. A pepita de ouro está nas mãos de vocês, né? O nosso tema hoje é quantos meios de pagamento são necessários para fidelizar e gerar uma boa experiência ao cliente. E a gente tem aqui perfis muito interessantes, eles já vão se apresentar, depois eu inicio com o primeiro tópico. Então, eu vou passar o microfone para vocês, um pitch ali de 1 a 2 minutos, falando quem sou, um pouco da sua experiência, o que você faz na sua empresa e a área que você lidera, depois a gente parte para os tópicos, pode ser? Bora, ladies first. Eu sabia que ia ser, mas tudo bem, boa tarde, gente, como vão? Bom, primeiro, obrigada pelo painel, pela oportunidade, primeira vez no Payment View, então, Regina, super obrigada pelo convite, adorei. Muito legal estar aqui com os colegas de Payments, né? Não é comum, né? Estava comentando com meus colegas aqui de painel. Eu sou diretora comercial do PayPal, então a minha vida é muito mais estar nos eventos de varejo, de mercado, por causa do Bahia sempre está no nosso universo energético aqui, mas menos no de Payments. Então é muito importante eu também participar mais, então gostei muito do convite, até para aprender também, como a gente comentou, né? Você vem em palestra e aprende. Antes de falar de mim, curiosidade, né, até excelente ponto, né, o PayPal é conhecido hoje como a primeira fintech do mundo, né, enquanto a gente estava desbravando a internet, a gente já fazia transferência bancária online, e para quem não sabe, a gente começou com o Palm. Então, foi o Palm que deu a ideia dos nossos founders, olha, quem sabe a gente não consegue transferir, e o Elon Musk, ele entrou com o banco X, na verdade, ele encana com o X por alguma razão, então já tinha X desde lá, dos anos 98, e aí o X adquiriu a empresa na época, né, que não era a PayPal, e depois a gente se tornou essa empresa focada em serviços de pagamentos digitais, que está aí até hoje, né. Então, no Brasil, a gente está aqui há mais de 12 anos, né? Então, eu represento hoje a área comercial do Brasil, então tudo que tem a ver com novas iniciativas está comigo. Só que eu não comecei no PayPal, eu estou há 14 anos em Payments já, eu comecei na Elavon lá atrás, quando o mercado acabou de abrir, tinha acabado de, né, acabou o duopólio, então a gente já entrou nessa nova brincadeira, fui para a Adyen, Stone e agora estou no PayPal. Então, hoje a ideia é compartilhar um pouquinho da experiência, insights e alguns aprendizados aqui e ali que a gente recebeu ao longo dessa jornada. E é isso. Obrigada, gente. Bom, boa tarde. É uma honra estar aqui, acho que com pessoas da indústria inteira e com um time forte aqui junto no painel. Meu nome é Felipe, estou 17 anos aí na indústria de payments, então tive passagens ali por Banco Real, Santander, Cielo, Mastercard, e agora estou na Elo, sou head de produtos core e novas avenidas, tá? E acho que muito interessante aqui o tópico para a gente poder compartilhar com os diferentes pontos de vista, né? Então, tem desde players aqui do meio da cadeia, na ponta aqui com o estabelecimento, direto aqui no varejo, então a gente vai conseguir, acho que, integrar todas as dores. Expectativa alta aqui para o papo de hoje. Valeu.
Oi, pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Migoto. Muito feliz de estar aqui. Vi amigos que já trabalhei por aqui, inclusive. Segundo ano consecutivo, então super honra estar aqui novamente. Bom, hoje eu estou na Cielo, sou superintendente de produtos e tecnologia. Eu já passei por toda a parte de liquidação core também, na parte de pagamentos. Hoje olhando uma visão muito mais ampla do cliente, né, desde da ponta de captação, onboarding e canais, até todo o ciclo de vida dele dentro da Cielo. Então, super feliz de estar aqui, trocar ideia com vocês e falar um pouquinho dessa parte de pagamento. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Vital Leite. Hoje cuido no Grupo Casas Bahia da diretoria de crédito, cobrança e produtos de crédito como um todo, seja no varejo, seja na nossa fintech ali, que é o Banqui. Antes das Casas Bahia, também trabalhei algum tempo na Vivo, tocando na área de crédito e cobrança, por alguns anos. Também, depois da Vivo, fui para o Banco Pan. E só então fui para a Casas Bahia, estou a Casas Bahia por volta de 4 anos, fazer 4 anos agora. E ali ainda tem um desafio de tocar um meio de pagamento, né, que é um meio de pagamento muito importante para a nossa cadeia do varejo, que é o nosso crediário, que é o carnê que é hoje o responsável por volta de 1/3 do que a gente vende em lojas físicas, ele é por meio de pagamento próprio. Então, para a gente é um pagamento muito importante, que garante a resiliência aqui em momentos onde os demais meios de pagamento, eles eventualmente dependem sempre do emissor, depende sempre da disponibilidade de crédito do cliente. É um colchão onde a gente, com estratégia própria, consegue contornar um pouco desses eventuais restrições de crédito que o mercado tem. Então, seja nas lojas físicas, onde a gente tem o nosso carnê físico, seja no mundo digital hoje, que a gente também levou o carnê para o mundo digital, seja para os produtos financeiros que incrementam a vida dos clientes que a gente tem no banco, cartão de crédito, empréstimo pessoal, enfim, outros serviços e seguros que a gente consegue complementar por meio dessa fintech. Então, muito feliz por estar aqui hoje também com vocês, com os colegas. Sempre bom compartilhar conhecimento. Eu acho que nessa indústria, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente se interage, melhor fica a indústria, melhor fica a gente como profissionais, porque a gente aprende muito sempre nessas conversas. Obrigado, Regina, pelo convite. Espero aprender muito com vocês aqui hoje e contribuir, se possível. Muito bom, time de galácticos aqui, né? Se fosse um futebol, seria o Real Madrid aqui, seleção de ponta. Seria ousadia minha me apresentar antes desses gigantes. Então, agora, em respeito a vocês, Marcos Carvalho, eu sou fundador da plataforma Inovativos, um grupo de conteúdo, inteligência e networking, parceiro da Ideia D da Regina, e junto com a Adriana, sócia aqui também. E eu tenho uma atuação no segmento de tecnologia desde 2009, sempre articulando e fomentando esse setor, conectando empresas de soluções com aquelas usuárias, com os varejistas, com os bancos. Estive à frente da BFintex por um ano, 2018, depois à frente da BO2O, Associação Brasileira Online e Offline, por 5 anos. Então, pude viver um pouco esse cenário de transformações. E aí, agora, para a gente passar para o nosso primeiro tópico, é importante vocês analisarem que são perfis complementares aqui, é muito interessante. A gente comentou da curva de transformação linear, né, que iniciou ali de 50 até o início dos anos 2000. Então, a gente tem players consolidados do setor financeiro que participaram dessa construção, que é a Elo e a Cielo, tem instituições consolidadas por trás, como o Banco do Brasil, o Bradesco e algumas outras. Nós temos aqui o PayPal, como eu falei, iniciou esse movimento exponencial de transformação digital, então é muito interessante ter esses gigantes compondo essa mesa. E a Bank, que representa Via Varejo, Ponto Frio, Extra, falei todos. Casas Bahia primeiro. Casas Bahia, exato, a maior. Ponto Frio, Extra.com. Estava até comentando aqui antes, eu fui cliente do carnê da Casas Bahia, tinha uns 19 anos, comprei meu rádio do carro, parcelado no carnê, tinha que ir na loja comprar, e hoje eles com soluções bem digitais. E para essa primeira rodada, então, queria começar ouvindo o varejista na ponta, para trazer um pouco as dores, e depois nossos colegas complementarem com a solução, né, como eles veem os caminhos para buscar solucionar essas dores. Eu vim para cá de aplicativo de carro. Quando eu fui abrir o meio de pagamento, eu tinha umas 5, 6 opções. Como orquestrar tudo isso? E na visão do varejista, né? Como que vocês utilizam essas diversidades de meios de pagamento multicanais para ser um fator de diferenciação para a fidelização do cliente, mas também sem criar muita complexidade, né? Compartilha um pouco para a gente essa visão do varejo na ponta.
Legal. Eu gosto de subsegmentar, né, que o produto meio de pagamento, né, o produto crédito, o produto que você está disponibilizando de alguma forma para o cliente, seja o Pix, seja o à vista, seja parcelado, ele pode ser visto com a visão produto e pode ser visto com a visão meio de pagamento. Se, eventualmente, a gente vai discutindo no PayPal, o PayPal entende que esse é um produto que ela oferece para os seus clientes, né? Como a Elo, quando ela emite um determinado cartão, ela está entregando um produto para o cliente ir lá fazer a compra. Para o varejista, né, todos os meios, todos esses produtos, eles são meios de pagamento. E qual que é a diferença conceitual para a gente? O cliente não vem pelo produto. O cliente, pelo produto disponibilizado pelos parceiros. O cliente vem pelo produto do varejo. O cliente, quando está no nosso ecossistema, seja físico ou seja digital, né, ele está ali para comprar um determinado produto que ele precisa. Ele está ali para comprar a televisão, ele está ali para comprar, né, os móveis que ele precisa. O meio de pagamento, né, ele está ali para garantir a experiência da jornada. O cliente não veio para isso, diferentemente de um banco, diferentemente, por exemplo, quando você chama o cliente para dar um empréstimo pessoal, ele vem pelo crédito. Esse é o produto, essa é a jornada que ele começa. Então, para o varejista, tudo aquilo que está durante a jornada é importante que funcione e não gere atrito durante esse percurso, porque o período mais importante para a gente, o mais difícil é convencer o cliente a entrar na jornada de compra. É convencer o cliente que essa televisão é a melhor televisão, é a televisão que atende às necessidades dele e que esse é o momento dele comprar em função da oferta que a gente está fazendo, em função do engajamento que a gente está trazendo esse cliente. Para isso, a gente já gastou bastante dinheiro, né? Eu tenho um CAC, eu tenho mídia para trazer ele para este produto. E se ele começa essa jornada e ao longo dessa jornada ele não consegue concluir esse pagamento, porque quando ele abre lá os meios de pagamento ele tem várias opções, para a gente aqui é onde a gente mais sofre no processo de engajamento dos clientes. Então, tem jornadas que 50% dos clientes param na hora que abre ali aqueles meios de pagamento. Seja porque o emissor reprovou, seja porque deu algum tipo de problema, ele não tem limite no cartão de crédito dele, seja porque ele foi fazer a transação do Pix lá, por algum motivo o banco dele não autorizou pelo valor, é uma transação à vista. Então, essa jornada de definir qual que é o melhor meio de pagamento para o cliente, eu acho que remete à nossa pergunta aqui inicial, quantos meios de pagamento são necessários para fidelizar o cliente? Eu diria que é o meio de pagamento que atende à necessidade do cliente. Então, a gente precisa de um meio de pagamento só, que é o meio de pagamento que aquele cliente, de forma individual, precisa. Se eu sou um cliente, por exemplo, que não tenho mais limite do meu cartão de crédito, com certeza o meio de pagamento, o cartão de crédito, não é o meio que me atende para concluir essa jornada. Talvez eu tenha que vir ali oferecer um crédito parcelado para ele no carnê, talvez eu tenha que vir oferecer uma condição de desconto para ele pagar no Pix, dependendo do ticket que ele está indo. Então, agregar inteligência, agregar conhecimento do cliente e junto com os parceiros ter de forma prévia essas informações durante a jornada do cliente, para que a gente não quebre esse momento de ouro do cliente, que é ele escolher o meio de pagamento para concluir a sua compra, hoje é a maior dor que a gente tem, quando a gente pensa do ponto de vista de jornada, de conclusão, e é uma dor nevrálgica porque isso requer muita inteligência, requer muito trabalho em conjunto com os emissores, requer muito trabalho em conjunto também na jornada de prevenção à fraude. Então, muitas vezes, um cliente que está fazendo uma transação que ele de repente, esse cartão dele recebeu uma negativa de fraude do emissor. E aí? O cliente, eu convenci ele quer comprar, ele está falando que teve a transação negada por fraude. Então, fraude é um dos exemplos de motivos que a gente pode negar. Então, eu acho que agregar mais inteligência para o cliente, para que seja uma jornada muito transparente para o cliente, inclusive buscar alternativas de autenticação, buscar alternativas de troca de meio de pagamento, eu acho que é um grande desafio que a gente tem como jornada hoje, principalmente na jornada online do varejo, né, que é uma jornada não assistida com o vendedor, porque quando a gente está falando de canais físicos, você ainda tem ali um vendedor, você tem o nosso back-office ajudando o cliente nesse processo de interação, por mais que seja dolorido, porque muitas vezes também o cliente não tem muita informação por que as transações são negadas. Então, acho que hoje é uma dor nevrálgica que a gente tem, e o desafio eu até posso ter múltiplas opções de pagamento para o cliente escolher,
mas às vezes muitas opções de pagamento que não atendem à necessidade desse cliente não é muito efetiva. Então, acho que esse é um desafio que a gente precisa pensar como um grupo, como que a gente melhora essa jornada onde 50% dos clientes se frustram nela. Muito bom. A gente ouviu, então, as dores do varejista, que é o cliente na ponta ali dos meios de pagamento. E aí, agora a gente vai passar para a rodada dos parceiros que ajudam a solucionar essas dores, né? Então, eu queria um pitch de 2 minutos de cada um. Vamos começar com os parceiros que veio no mundo analógico, acompanhar essas transformações juntas. Então, Felipe e Eduardo, manda bala. Boa. Bom, acho que concordo muito com o Vital nisso. Acho que pegando um pouco de números também, uma pesquisa feita no ano passado pela Wake, né, na Black Friday, inclusive, grande data no nosso setor do varejo, inclusive, demonstra que 30% dos clientes, eles não olham só o preço das coisas para escolher um site, mas sim quais são as formas de pagamento que ele tem a partir dali, né? Isso olhando um pouco do lado do cliente. Se a gente olhar um pouco do lado do lojista, inclusive, uma pesquisa do IDC, de 10 lojistas, 6 deles já tinham mais de 5 meios de pagamento, né? Onde 3 tinham em torno de 10. Então, a gente vê que a diversidade do meio de pagamento é a chave do jogo aqui para a gente conseguir reter o cliente e fazer a conversão. Então, qual que é a dificuldade em cima disso, né? É você ter infraestrutura para processar tudo isso agora, porque as coisas não são mais lineares, inclusive. A gente tem muita gente agora fazendo transação, diversas ofertas, e você também aumenta o risco em cima disso. Então, você tem infraestrutura para processar tudo isso, e inclusive inteligência para conseguir agora mapear antifraude, para você conseguir mapear motores que de fato consigam converter aquilo para o cliente e consigam proteger também o varejista de fraude, chargeback, né? Então, acho que isso está um pouquinho em torno de inteligência agora para conseguir proteger o cliente e também o estabelecimento desses múltiplos meios de pagamento que a gente tem agora, né? Onde tudo está se desmaterializando, inclusive. Então, todo mundo agora aqui é um ponto de venda, né? E essa demanda, ao mesmo tempo, fica cada vez mais complexa da gente conseguir processar e proteger os dados dos nossos clientes, inclusive. Acho que esse é um pouquinho da minha leitura. Legal. Bom, eu quero pegar um gancho, uma fala do Vital aqui, que eu achei super interessante, que é o produto. E a gente estava numa discussão aqui na Elo, há cerca de um mês, de uma reflexão de, o cartão de crédito, ele é um produto? Ou ele é um canal? E acho que cada vez mais, se a gente vê as evoluções da indústria, a gente tem visto que ele se tornou um canal ali, né? Então, tem um dado super interessante aqui, de que o cliente ele tem múltiplas jornadas, assim como nós no dia a dia aqui, né? Nós somos pagadores aqui de múltiplos serviços. A gente vai pagar tudo online? Não. A gente vai tomar um café aqui, provavelmente a gente vai pagar no físico. Em algum estabelecimento a gente vai se sentir mais seguro colocando a senha, no outro pagando aqui por aproximação. Quando a gente olha dados aqui, o que a gente percebe? Né? Clientes com múltiplos canais de pagamento, eles variam aqui numa frequência de 27% a 100% maior comparados a monocanais. Então, isso mostra que cada vez mais, na ótica do pagador, a questão da centralização ela é importante. E aí não centralização de players, mas da experiência, né? E a gente entra com a questão da inteligência, que o ponto do meu colega Eduardo, que é super importante, do como que a gente começa a olhar, acho que diferentes situações, jornadas. Então, a gente estava num caso aqui, eu não posso abrir muito, mas um prestador de serviço essencial, algo um pouco mais mercado tradicional. E a gente começou a entender ali como que a gente poderia ajudar aquele parceiro. E o que a gente conseguiu, a gente primeiro ouviu dele, né? Ele falou, olha, eu queria que pagar aqui meu serviço fosse tão fácil quanto pedir um iFood. A gente parou para pensar, falou, putz, é verdade. Se olhar no dia a dia, a experiência aqui, massivamente boleto, mas ainda... E aí a gente começou a discutir um pouco de inteligência artificial. Então, como que a gente traz uma leitura das personas aqui, e ele falou, olha, eu tenho um problema que eu não quero colocar todos os meios de pagamento para todos os clientes, pela experiência, pelo risco. Então a gente falou, cara, vamos trabalhar aqui. Aqui encaixava muito inteligência artificial de como que a gente entendia qual que era a melhor solução ou o melhor tipo aqui para esse cliente, né? Acho que alguns insights aí. Muito bom. E aí agora, queria um pouco a visão da Thaisa como PayPal. Está literalmente ajudando a escalar as empresas no digital ali. Então traz essa visão do ganho de escala das nativas digitais, como vocês auxiliam em meios de pagamento,
mas também dessa integração das tradicionais que estão em ambos os mundos ali, on e off, né? Então, conta um pouquinho pra gente. Boa. É um tema muito legal, adoro falar sobre isso, porque não só pelo PayPal, mas pela jornada assim, de anos aí nessa indústria. E é legal ouvir a tua percepção, Vidal, porque assim, depende de quem a gente fala, é uma realidade. Eu já ouvi de outros clientes, mais é mais. Eu quero todos os meios de pagamento possíveis disponíveis no mercado. Eu recebo vira e mexe, vocês têm Ethereum, vocês têm cripto. Então, assim, já está em outro patamar, assim, depende da indústria. E a minha resposta sempre é a mesma. Você conhece a jornada de compra do seu cliente? Qual que é a jornada de pagamento do seu cliente? Quem é o seu cliente? Depende demais. Eu estava conversando até com a Dior, que é um caso real também, e eles são ultra premium, né? Então, imagina, pagar um Buy Now Pay Later não faz sentido nenhum para eles, porque eles só têm cartão premium, black, o que eles querem é fidelizar. Como que eu fidelizo? Qual que é o tipo de serviço que vocês podem ajudar a gente para fidelizar mais? No caso deles era frete grátis, a gente fez uma super iniciativa com a carteira. Então, é muito, varia demais, né, de um cliente para outro. O que eu falo por experiência, quanto mais meios de pagamento um varejista tem no seu checkout, é muito mais complexo a gestão, né? Às vezes, não tem um player que oferece o que você quer, você vai ter 4, 5 players, isso sem contar as carteiras digitais, né? Apple, Google, Mercado Pago, e eu posso continuar, são mais de 12. Então, faz sentido você ter, de repente, sei lá, 10 opções no checkout? O seu cliente ele vai até se confundir, de repente. E quando a gente fala de risco, como que você monitorar o risco de todos esses canais separados, né? Muito varejo não tem uma área de payments como a de vocês, por exemplo. Então, tem um cara que toca. Esse é o cara do financeiro. Como que ele vai gerenciar tudo isso? E aí, a gente entra em soluções que eu vivi lá atrás, do início do gateway de pagamento, que já foi um avanço para o cara que só tinha um, né, era só Cielo, por exemplo, ou só a rede, e aí, não, peraí, eu tenho a rede Cielo e eu quero a Adyen, eu quero a Mundipag também, eu quero um outro servicinho aqui. E aí, hoje, a gente vive uma outra camada, que é do orquestrador de pagamento, que está surgindo para orquestrar os orquestradores que geram os gateways. Então, é um ciclo, eu acho que não tem resposta certa e errada, tem o que funciona para o cliente, e qual que é o teu poderio de gestão, porque quanto mais você tem, mais dificuldade você vai ter de gerir contratos, gerir relacionamento. E para fechar, eu vi uns estudos que mostram, por exemplo, quantos % cada meio de pagamento ainda representa no checkout e acaba no crédito, na Visa, no cartão, no Master, continua liderando frente aos demais. Carteira PayPal, curiosidade, na média eu sou 2% só de um checkout. Então, imagina, vai manter mais um contrato, mais para 2%, de repente, não vale a pena. Virando crachá, hein, gente? Então, tem que olhar muito o que a gente faz. Enfim, eu acho que é um desafio legal e vale a lição de casa de estudar qual que é a jornada que o seu cliente está fazendo para concluir uma venda. Muito bom. Fica claro, então, aqui que a gente tem que estudar muito bem o perfil de público, né? O nosso consumidor. Não é porque temos ali diversos meios de pagamento que eu tenho que ter todos. E, às vezes, também evitar modismos, né? Às vezes, porque está chegando cripto, está na moda, muita gente está falando sobre. Não necessariamente você tem que ter cripto. Qual é o seu público? Qual é a classe social? Quais os meios de pagamento ele está utilizando? Tem gente ainda que compra muito no boleto, está caindo cada vez mais. Tem gente que paga numa moeda física, também está caindo cada vez mais. Mas, às vezes, para o seu público, isso é eficiente. Então, tem que saber analisar muito. Acho que foi o ponto que os amigos trouxeram muito relevante. E fica claro, né, o exemplo da Bank, um varejista que tinha carnê, virar um conta digital, virar uma fintech, ter uma marca trabalhar para o mercado, quanto é emblemático isso, né? O movimento de fintechização. Empresas não financeiras de outros segmentos passando a atuar em segmentos financeiros. Por quê? Justamente para quebrar essa fricção de compra, gerar uma experiência mais positiva e facilidade para os seus consumidores na ponta. E a gente vive uma economia líquida, se a gente for pensar, né? Essas barreiras que dividem segmentos em caixinhas estão sendo quebradas. Hoje você tem setor de saúde passando a ofertar serviços financeiros, varejo passando a ofertar serviços financeiros. E aí eu queria estressar um pouco isso mais, né? O cliente está na ponta no ponto de venda, ele vai comprar, o cartão de crédito dele não passa, ele não está com dinheiro, aí a Casa Bahia vai lá, oferece crédito, abre uma conta digital, ele consegue realizar essa compra. O cliente não importa quem está ofertando o serviço, ele precisa ter a necessidade dele atendida. E aí a Casas Bahia vai lá e monta um banco. Em momento que vocês tiverem essa virada de chave para, então, montar um CNPJ, uma empresa, visando essa experiência do cliente fluida e trazendo os parceiros para sustentar isso, né?
Assim, apesar de não ter banco, né, se pegar a própria histórica das Casas Bahia, ela sem ser banco, ela já oferece produtos de crédito tradicionalmente dos bancos há mais de 60 anos. Ela oferecia isso por meio de outras parcerias bancárias, né, com parceiros tradicionais do setor financeiro que a gente tem, fazendo processos enfim, originando crédito e fazendo aqui processos de CDCI com esses bancos. Então, essa jornada de conceder crédito, não sendo banco, ela já estava muito intrínseco, né, na história do grupo, porque entendeu-se que isso é a diferença entre vender e não vender para os nossos clientes. A gente falava um pouquinho aqui antes, que a gente oferece um produto naturalmente com juros e para financiar ali aquela compra. Então, quando o cliente procura, no geral, esse cliente ele está subassistido do sistema financeiro. É um cliente que, assim, no mesmo balcão que a gente financia com juros, a gente também financia sem juros no cartão de crédito. Então, esse cliente, eventualmente, ou ele não tem cartão de crédito, ou ele tem cartão de crédito, só que está com limite subatendido para suas necessidades do dia a dia. Então, eu acho que esse movimento de expandir para uma fintech está muito mais alinhado a entender que esse cliente tinha mais necessidades financeiras do que suas necessidades atreladas ao varejo, né, que é onde estava o nosso horizonte ali. Então, nosso crédito estava sempre vinculado à compra de determinadas mercadorias. E a ideia aqui a gente passou por um movimento nos últimos 10 anos, né, que todo mundo entendeu que esse movimento de growth, no geral, né, vamos crescer, e depois a gente vê como que a gente ganha dinheiro, que o mundo das fintechs passaram. No final das contas, o que todo mundo entendeu é que o mais importante é o cliente que você tem. Então, você tem que exercitar e sair da sua zona de conforto, muitas vezes, para oferecer para esse cliente o máximo de serviços possíveis para esse cliente continuar nas suas jornadas. Então, assim, você está independente se você está numa farmácia, a farmácia começou a oferecer serviços de saúde que não são só produtos, comecei a oferecer outras coisas. Então, assim, todos os ecossistemas, o posto de gasolina começou a oferecer serviços de crédito, serviços de conveniência. Então, todo mundo entendeu que era importante engajar mais esse cliente para continuar na sua jornada. Os serviços financeiros, ele vem nesta linha também, dessa linha de pensamento também no grupo. Então, o grupo já fazia produtos de crédito de forma tradicional, mas vinculado ao varejo, só que esse cliente estava ali com outras necessidades de produtos de empréstimo clean, de cartão, etc. e tal, de outros serviços de facilidade do mundo bancário que não estava no nosso core. Então, foi aqui a oportunidade de atender e expandir a zona de atendimento para esse cliente para manter o relacionamento. Quando a gente olha, por exemplo, nossos produtos de crédito tradicional, todos os meses, 50%, 60% dos clientes que compram comigo já são clientes que compraram comigo nos últimos 12 meses, e mais 20% ou 30%, chegando a quase 80% do que eu vendo, são clientes que compraram comigo nos últimos 40 meses. Então, assim, são clientes que mantêm uma alta recorrência em função do crédito que a gente oferece. Então, o crédito, ele é um meio de fidelização importante, os serviços financeiros, ele é um meio de fidelização importante, porque o cliente, ele é atendido por necessidades que, de fato, mudam a sua rotina, né? Então, quando você oferece um empréstimo para o cliente, provavelmente ele vai pagar, com a sua primeira necessidade, a conta de luz, ele vai pagar serviços de saúde, serviços de escola, quando a gente está falando do público CDI. Então, não é um cliente que pega o dinheiro para extravasar na sua maioria. Então, de modo geral, os serviços financeiros eles vêm para fidelizar, criar relacionamento com o cliente e atender os clientes naquelas necessidades que não estão no seu dia a dia como negócio inicial. Tem um conceito que chama showrooming, né? Que é o consumidor no ponto de venda, ele testa, veste, gosta do produto, mas ele não finaliza a compra no mundo analógico, offline. Ele pesquisa online, acha um preço melhor e compra online, finaliza a transação no e-commerce. Isso mostra que a gente não pode mais fazer distinção, né? O mundo digital, essa convergência é total hoje. E aí eu queria estressar um pouquinho mais nessa rodada agora com os amigos sobre qual o desafio de infraestrutura de tecnologia financeira para comportar esse O2O na transação ali do consumidor. Acho que o ponto do desafio é realmente ter essa satisfação do cliente em comprar, né? A satisfação precisa ser transparente, inclusive, para o cliente. Então,
A gente vê bastante avanço, né, de infraestrutura, tanto olhando para o mundo online, cada vez mais clientes comprando, gerando com chave PIX, né, randômicas aqui, então o aumento do PIX também no online, importantíssimo, tem um aumento significativo nos últimos tempos. O PIX em si já tem ano contra um aumento de 13% no total, né, dá quase 850 bilhões no ano. Então a gente vê aumento do PIX e de infraestrutura para suportar muito isso, e agora para o futuro também o próprio Open Finance também começando a gerar dos e-commerces uma conexão importante com o seu banco também, onde você nem precisará cartão de crédito, você pode conseguir fazer compra ali no mundo online. Parte do físico, acho que tem uma questão também agora das nossas. Então, para a parte do físico, tem uma questão também das nossas gerações, inclusive, onde geração Z, nascidas em 95, já utilizam a desmaterialização ali de forma ampla, né? 80% dos jovens já nem sabem o que é mais um cartão de plástico, uma carteira, tudo é cartão digital e aproximação. Então, mudou muito o comportamento, né? Agora não é nem mais você vai passar no débito ou no crédito, a aproximação não é, né? Então, acho que esse comportamento vem mudando bastante para suportar essa infraestrutura como um todo. A gente tem que cada vez pensar mais agora na privacidade dos dados também, né? É super importante agora que 40% das transações, inclusive, já são desmaterializadas. Interessante isso. Alguns anos atrás, existia aquele receio de todo mundo. Aproximação, não sei, será que vão clonar meu cartão, alguma coisa assim? Hoje em dia, 40% das transações já são feitas de forma desmaterializada. Então, processar isso tudo, ainda visando a proteção dos dados, a infraestrutura que você precisa ter por trás disso tudo, é o essencial, a chave do jogo aqui. Acho que tem um dado aqui para complementar. O brasileiro adulto, né, na média, 4 cartões de crédito aqui, fora os outros meios de pagamento. O que isso mostra? Acho que todo o movimento que a gente está falando de fintechização, neobanks e os próprios, né, players de varejo olhando isso como um instrumento de fidelização. Isso trouxe uma complexidade para a indústria absurda em termos de integração. Então, acho que quando a gente fala de infraestrutura, a camada de integração ela é muito importante, como a gente orquestra tudo isso ao longo de toda a cadeia. Então, hoje, a gente tem gateways, os gateways dos gateways e os gateways dos gateways dos gateways. Então, acho que simplificar um pouco isso para trazer, acho que, duas coisas, né? Primeiro, a gente poderia falar que toda a gestão aqui, então, quando a gente olha credenciador, quando a gente olha o papel da bandeira, né? Então, toda a conciliação financeira, toda a liquidação disso aqui, ela precisa estar bem estruturada, né? E a segurança, a gente não pode, acho que de forma alguma aqui, ter nenhuma brecha, porque aqui, e os brasileiros são criativos, né? Os fraudadores brasileiros ainda mais, então cada vez mais acho que está atento aqui a essas possíveis brechas ou monitorias para garantir uma transação segura, né? E acho que o que complementa aqui um pouco a visão do Vital também qual que é o case de sucesso aqui, aí vou me arriscar com base numa pesquisa que a gente fez. Muitos brasileiros, principalmente quando a gente olha o público massificado, eles têm uma relação com o banco um pouco tricky, no sentido de experiências de cobrança ou de negação de crédito. Então, aquilo não é algo que ele tem prazer de fazer. Acordou de manhã, vou lá falar com o meu gerente. Agora ele está indo nas Casas Bahia fazer uma aquisição de uma televisão, que é importante para ele. É o momento, talvez, mais especial do ano. Então, essa relação ela faz muita diferença na fidelização, porque ele olha o banco aqui naquela situação extrema que ele vai precisar resolver alguma coisa ou como algo que ele tem que resolver. Mas ele olha aqui um parceiro de varejo com um momento de prazer para ele, né? Então, acho que isso aqui vai muito em torno do que a gente estava falando, de olhar a jornada, conhecer o cliente e atender isso aqui, né? Boa, então eu vou trazer um pouquinho de feedback de cliente, né, das minhas jornadas aí. Primeiro, né, o Omnichannel é muito legal, né? Nossa, super Omni. Você dá a volta no varejo, quase ninguém faz o Omni de verdade, que é todos os canais, com todos os meios de pagamento, tudo conectado, tributário, logística, não tem.
Você falar assim... Falam que é uma utopia o Omni, a gente tem a multicanalidade. Né? Isso, então assim, às vezes o cara tem o clique e retire, eu sou Omni. Não, é um clique e retire. Ou então, troque na loja, tem o Omni, não, troque na loja. Então, essa unificação completa, que envolve as nossas áreas aqui bastante, ainda é muito longe da realidade que a gente vê no mercado hoje, né? Existem, para rodar um Omni decente, entregar um serviço, correto seria conectar o aplicativo, as suas redes sociais, a sua loja, o seu e-commerce, o seu WhatsApp da vendedora. Aí você realmente é um Omni. E para isso é necessário contratação de várias ferramentas para que isso aconteça. Além de um CRM decente, aquele Order Management System que a gente tem no mercado, vários players oferecem por aí. A Lynx é uma das grandes líderes aí do varejo, até por ter nascido dentro dessa estrutura. Ela vai conectar desde um voucher Omni, que imagina, você comprou com a sua vendedora no WhatsApp, você testou a TV na loja e você vai concluir a compra no aplicativo, nem é no site. E você pode usar esse voucher em qualquer lugar. Ou então, a vendedora da sua loja quer comprar um secador de cabelo, que o que ela quer não tem, e ela vai ter uma prateleira infinita que vai ter a premiação de desconto ou voucher de alguma coisa, frete grátis, porque ela já comprou no passado. Então, essa unificação, ela dá trabalho e é provado que você aumenta aí 20% se você conecta só para o cliente se sentir reconhecido, fidelizado, atendido. E nós, como Payments, no meu caso aqui, eu sou só online. Eu sou uma perna meio que preciso de outros players para conseguir concluir. E conta a história real do PayPal, até no passado, quando a gente estava muito pesado no mundo físico, era requerido uma série de... logística para entregar os terminais. Você conhece bem essa parte, trocar os terminais, toda a malha, não é simples. Então, é um convite que a gente deixa para nós no mercado, repensarmos a forma que a gente faz isso, como entrega de maneira mais unificada, mais simples, porque o varejo em si ele não é obrigado a saber de tudo isso, ele vai ter um limite financeiro que é caro manter uma ferramenta dessa, em algumas marcas são milhões para manter um player desse rodando, só que no longo prazo é isso que vai garantir a fidelização e a continuidade do seu cliente. Porque lembra que a gente tem Shein vindo aí, né? Com loja funcionando, tudo de graça, N descontos aqui, e a Shein é um exemplo, tem Shopee da vida. Como a gente combate isso? Criando uma experiência de jornada na sua loja, criando N outras formas para a gente entregar fidelização e principalmente dando algum tipo de reward ou premiação para o seu cliente para a gente fidelizar. Então, acho que esse é um resumão aí que a gente vê no mercado. Muito bom. Foi legal que você mencionou a Shein, que a gente vive um mundo global, né? Você ter uma mentalidade global e adaptar também o seu mercado para regional. Então, é um desafio. É muito interessante. Hoje, o pequeno varejista de bairro, ele não concorre com a porta do lado. Ele está concorrendo com a Shein, que está vindo do outro lado do mundo, que faz uma entrega relativamente ágil também, né? Então, são desafios diversos aí, constantes. Já tive um puxão de orelha agora da organização. Eu sei o quanto é difícil manter uma grade com tanta gente boa. Então, a gente vai para uma rodada final, pitch de 1 minuto. Vou levantar a batata quente para vocês. A gente tem aí uma avalanche de dados, tudo que é transação online gera perfil e permite a hipercustomização. A gente tem computação quântica vindo aí, cripto, NFTs. É um mundo de tecnologias disruptivas. Como vocês veem o futuro de meio de pagamento e experiência de compra? 1 minuto para cada e a gente fecha. E já deixa um agradecimento aí também final, mensagem final. Então vamos lá, acho que a gente retoma, eu acho que para encerrar, né? Acho que o que a gente falou no começo, então quantos meios de pagamento é o meio de pagamento que atende a necessidade do cliente, só que qual que é, né? Essa pergunta vale milhões. Qual que é o meio de pagamento que vai fazer com que o cliente não quebre a jornada? E a premissa para isso é você conhecer o cliente. E conhecer o cliente pressupõe você analisar todos os dados que tangencia a jornada desse cliente. Então, e esse cliente deixa muitos rastros, como a gente deixa por onde ele passa. O grande desafio hoje não é a quantidade de informações disponíveis para a gente entender os clientes, a nossa capacidade, de fato, de entender onde essas informações estão, de trazer essas informações para o mesmo lugar e gerar dados, e gerar desses dados informações, dessas informações insights e, de fato, ações. Então, eu acho que para isso a inteligência artificial está aí para nos ajudar. Então, a gente estava numa discussão mais cedo da gente transformar todos os nossos bots
onde estão sempre vinculados à árvore de decisão, à inteligência responsiva, para a gente, ao invés da gente estar pré-definido, o cliente vai falar o que ele quer e depois a gente, com inteligência artificial, responde para ele de forma online. Então, acho que as inteligências de machine learning que a gente passou nos últimos anos, explorando um pouco mais e agora evoluindo para a inteligência artificial, acho que é grande chave para a gente entender esse comportamento dos clientes, mas a gente ainda tem um grande desafio aqui, que é normalizar essas informações, armazenar e gerar valor a partir delas, para a gente criar behavior scores. A partir do momento que a gente cria behavior scores que vão dizer sobre esse cliente, a gente consegue, de fato, atender a necessidade dele, seja no meio de pagamento, seja modelos de NBO, oferecendo o produto que ele quer, porque também oferecer o produto que o cliente precisa é um fator de conversão. Então, acho que a gente está neste momento de enxugar essa enxurrada de informações que a gente tem, de ações para todos os clientes com inteligência e fazer o cliente, de fato, receber aquilo que atende a sua necessidade. E é isso. Muito obrigado, Vital. Eduardo, 1 minuto. Bom, acho que pegando na linha dos dados também, os dados vão nos dizer muita personalização do que a gente consegue olhar com base no histórico do cliente, mas é difícil organizar tudo isso, né, com a avalanche de dados que vem. Então, a inteligência artificial acho que começa a entrar para solucionar um pouco esse jogo e também fazer com que, puxando o gancho da mobilidade urbana, a gente consiga cada vez mais disponibilizar experiências que sejam transparentes para o cliente, né? Então, a inteligência artificial, olhando essa parte do comportamento do cliente em cima dos dados, vai começar a sugerir cada vez mais meios de pagamento que façam sentido para ele, com biometria facial, com Palm Reader aqui também, para você conseguir cada vez mais estar livre de tudo e conseguir fazer os seus pagamentos da forma como que você queira, inclusive. Então, acho que a inteligência artificial agora está começando a ser usada não só para disponibilizar e sugerir novos métodos, mas também prevenir, acho que pegando um pouco do gancho da Thaisa, de como é que eu sirvo o meu cliente melhor, fazendo com que ele nem entre em contato comigo. Pegando um gancho também aqui do que o Felipe falou, né? É truncado eu ter que ligar para o gerente do banco, alguma coisa. Então, como é que eu faço com que o cliente nem queira falar comigo, né? Então, no meu caso, por exemplo, como a gente faz inteligências nas maquininhas para a gente conseguir fazer uma logística mais inteligente, não precisar com que ele entre em contato, isso, de fato, faz com que a gente comece a fidelizar o cliente. Então, a gente passa por uma visão de muitos dados, conseguir agora interpretar isso com inteligência artificial e fazer com que a experiência de pagamento e contato do meu cliente seja transparente. Acho que esse é a grande tríade do jogo. Muito obrigado, Eduardo. Felipe, 1 minuto. Boa. Aqui acho que é um complemento, né? Acho que o comportamento do cliente você consegue entender e ler bem isso aqui por meio de dados e fazer uma análise preditiva ali, para você conseguir recortar sua base ou prever o que aquele cliente vai fazer. Agora, quando a gente fala de dores, necessidades, a gente precisa ir a fundo para entender aqui até o psicológico daquele cliente, o comportamental, por que ele toma determinadas decisões, ou como que é o processo de decisão desse cliente. E aqui tem um processo, a gente vê a literatura nova aqui de produtos, de discovery, etc., de uma exploração muito profunda daquele cliente. O que eu acho que a gente vai ganhar com isso aqui na indústria? A gente já vem vendo essa evolução, né? Quando a gente fala, se a gente volta 5 anos atrás, a gente fala de NFC, dos próprios XPays, foi uma simplificação da jornada física, né? A gente vê a Bex aqui, as discussões para simplificação do online agora. Então, débito online, click to pay. Mas acho que, de forma geral, seria legal a gente olhar algum case da Índia. Eu não sei se é de conhecimento de todos ali, o UPI, que é o Pix indiano, e a NPCI ali, que é o consórcio. No meio da pandemia, como que eles distribuíram, né, todos os auxílios emergenciais lá. O sistema é todo integrado. Então, desde o ID social até a chave do banco, todo integrado. Então, eles distribuíram isso de forma muito rápida ali, sem fricção nenhuma, com zero fraude, porque todo o controle ali estava amarrado. E aí eles partiram ali, quando começou a retomar a pandemia, para um sistema todo integrado ao ponto de o cliente, com a digital dele, ou o reconhecimento facial, no momento ali da loja física, aquilo também já plugar no banco e fazer a liquidação. Então, acho que aqui, quando a gente olha esse case, é muito interessante, né, um nível nacional, chegar nesse patamar. Acho que eu enxergo a evolução um pouco por aí.
Boa, obrigado, Felipe. Thaisa, para concluir. Boa. Aí, quando um pouco do PayPal mesmo, né, a gente já usa aprendizado de máquina há muito tempo, né? Principalmente por conta do risco. A gente gerencia trilhões de transações mensalmente. Isso é uma avalanche de dados que a gente absorve, né? Então, a gente gerencia e toma decisões em cima de como o cliente compra, qual canal ele compra, como que ele se comporta no site, incluindo biometria, como ele digita, quais são as áreas do site que ele clica, e tudo isso nos permite criar regras de risco que a gente aumente a aprovação com segurança, e é o famoso chegar até o sweet spot, né, o ponto perfeito entre as duas áreas, né? E aí, como que você personaliza? Entregando o nível de segurança, de fraude, de proteção para aquele nível que a gente decidiu cuidar. Então, no caso da carteira, eu vou garantir que aquele consumidor que está pagando, ele consiga pagar numa loja que seja honesta, que ele não vai ter nenhuma fraude. Para o lojista, que ele consiga a fidelização, a aprovação que ele deseja sem ter a fraude. E para que isso ocorra, tem todo o maquinário por trás, incluindo a ação humana, porque os dados de AI e de Machine Learning nos monitora para eu falar com bandeira e banco, olha, teve aquele status de recuso, teve aquele problema ali, como que eu faço para tratar aquele problema? Então, é muito a quatro mãos com o apoio do AI. Então, não é ele que vai fazer o meu trabalho, ele vai contribuir e acelerar o que a gente faz para entregar um serviço diferenciado, né? Então, acho que o segredo é o meio termo e usar os dados de maneira inteligente com dashboards para facilitar essa tradução dos dados, porque dado por dado não adianta nada. Como que a gente transforma isso em forma tangível para ajudar o cliente da melhor maneira que a gente conseguir. Muito bom. Longe de esgotar o tema, a ideia aqui é plantar semente, insights, boas reflexões para vocês. Poderíamos ficar horas aqui debatendo sem fim. Regina, parabéns pelo evento, por esse time fantástico. Aprendi muito com vocês. Uma salva de palmas para os amigos, então.